e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou em todo. Ele diz: eis porque eu proponho, tenho em minha casa uma mula, depois de deixá-la fechada durante 3 dias, sem qualquer alimento, eu trarei para esta praça. Então ele foi quem chamou Santo Antônio, pediu que Santo Antônio trouxesse as hóstias consagradas e ele disse que levava a mula e um colega dele levasse o pasto, podemos dizer o capim. Na hora quando Santo Antônio estava celebrando a Santa Missa na igreja, aí no dia marcado, todo estava católico, hereges, até os católicos que tinham dúvida da Eucaristia, né? Como também hoje tem católico que não acredita na Eucaristia. Acho que o padre celebra ali é um símbolo, fica a mesma coisa, fica a mesma massa, é certo que é massa, mas na hora quando o sacerdote celebra a Eucaristia, não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo de Cristo presente naquela hóstia consagrada. E era exatamente os hereges que queriam uma prova naquele momento. Então, quando ele chega na praça, mas o seu colega, o companheiro, trazendo o capim, Santo Antônio vem com a hóstia e faz uma oração. Em nome e pelo poder do teu Criador, o qual, apesar de minha indignidade, aqui seguro realmente presente em minha mão, eu te ordeno, pobre animal, vem sem demora, inclinar-se diante do Santíssimo Sacramento. Então, quando Santo Antônio se aproxima do homem e a mula, o companheiro coloca debaixo do queixo da burra um molho de capim, ela se alimentar, sendo que ela estava com 3 dias que tinha comido. Naquele momento, quando o Santo Antônio reza a oração dele, que aqui foi ele que fez a oração com o Santíssimo Sacramento na mão, a mula passou pelo capim e veio e se ajoelhou, curvou a sua mãozinha diante do Santíssimo Sacramento, adorou Jesus. Então ali foi um milagre grande de Deus, que ele pede a Deus, através de Santo Antônio. Santo Antônio naquele momento foi um canal de graça, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que fizesse com que aquela mula viesse e adorasse para poder os grandes hereges, e mesmo católicos também não acreditavam, como tem hoje também não acredita na Eucaristia. Ele se converteu, se tornou-se católico, obediente ao ensinamento da Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa história vem nos contar que Santo Antônio, na sua missão, foi pregar em uma cidade da Itália chamada Arimino. E ao chegar lá, existia
outras religiões e também multidões de hereges. E ali Santo Antônio foi procurar um meio de levar a luz da verdade e procurar lutar contra os erros que aquele povo cometia. Talvez adorasse outros deuses, que outra vez, vamos dizer assim, que tivesse outras culturas. E Santo Antônio queria levar aquelas pessoas a conhecer novos caminhos a respeito de Jesus. Mas aquele povo que tinha o coração endurecido nem sequer deram ouvido e nem acreditaram no anúncio da palavra que Santo Antônio estava falando. Santo Antônio saiu, foi à beira de um rio e começou a fazer um sermão chamando os peixes da parte de Deus. E conta essa história que muitos peixes, tanto grandes como pequenos, vieram para a beira do rio e ali colocaram a cabeça para fora da água e ficaram ouvindo o que Santo Antônio estava falando. Alguns curiosos que talvez estivessem ali observando aquela cena deve ter ido chamar mais gente da cidade para presenciar aquele fato, que se ajuntou uma multidão tão grande de peixe que nunca se tinha visto naquele rio, para dar ouvido ao sermão que Santo Antônio estava pronunciando, que Santo Antônio estava falando. E quando a notícia espalhou na cidade do caso que estava ocorrendo, através das palavras que Santo Antônio estava pronunciando e dos peixes que estavam todos de fora ouvindo, os hereges, aquelas pessoas que não deram ouvido a Santo Antônio, vieram se ajoelhar diante de Santo Antônio e pedir que ele fizesse um sermão para eles. Se arrependeram das suas má atitudes, dos seus maltratos que tiveram com Santo Antônio. E Santo Antônio fez um sermão muito bonito e conquistou aquelas pessoas, a Igreja Católica. Depois desse acontecimento que esteve à beira do rio, Santo Antônio
ainda passou alguns dias lá na cidade e muitos hereges iam à sua procura. E ele anunciava a palavra de Deus para aquelas pessoas e elas iam se convertendo através daquela mensagem. E foi assim que Santo Antônio conseguiu converter, não todos, que a gente sabe que nem Jesus converteu todo mundo, mas a história conta que ele converteu naquela cidade de Arimino, na Itália, muita gente, vamos dizer assim, ele resgatou muita gente que estava afastado da igreja, ele conseguiu resgatar ela para Cristo. E essa é a missão de Santo Antônio e também nossa. Falar um pouco sobre a sua missão, né? Missão que ele acolheu entregando a sua vida. Santo Antônio consumiu sua vida no anúncio do Evangelho. Era um homem destemido ao pregar a palavra em todas as comunidades e localidades as mais distantes. Santo Antônio anseiou também o martírio por amor a Cristo, por amor à sua palavra. Embora não conseguindo realizar, se assim podemos dizer, um sonho de Santo Antônio de morrer por Cristo, mas ele fez muitas proezas no seu ministério como pregador do Evangelho. Conta-se o fato que certo dia, em uma reunião em que ia reunir todos os franciscanos para a leitura da última bula da Ordem Franciscana, em que teria como presença o próprio São Francisco, faltou-se o pregador naquela noite, naquele encontro, e aí foi entregue a Santo Antônio a grande missão de ser o pregador daquela noite. Pela sua humildade quis relutar, mas pela obediência acabou aceitando. Então, Santo Antônio tinha esse grande amor à missão. Então, é característica de Santo Antônio esta vida missionária. Santo Antônio, andando por muitos lugares, tinha também um grande anseio no seu coração, poder convencer os mouros, a aceitarem o batismo em nome de Jesus Cristo. Também não chegou a conseguir realizar, mas através da pregação do Evangelho proferido por ele, muitas almas se converteram e muitos aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, Santo Antônio é um modelo de um grande arauto, de um grande missionário e de um grande pregador. Então, que eu e você também, nesse tempo em que se dedica a festa a Santo Antônio, possamos pedir, acima de tudo, a intercessão de Santo Antônio para que eu e você possamos ir adiante, assumindo o nosso batismo e anunciando Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Toda a devoção que a Igreja oferece a Santo Antônio é mérito de Cristo, é em virtude do derramamento do sangue de Cristo na cruz. É tudo em virtude do sacrifício de Cristo. Então, a vida de Santo Antônio em função de Cristo, toda a sua vida voltada, dedicada totalmente, doada totalmente a Cristo, foi onde, pelos méritos de Cristo, a Igreja tem como santo. E como tem lá no Apocalipse, que aqueles que estão com Cristo verdadeiramente estão lá intercedendo
a Deus Pai por nós. Então, o que nós devemos estar ciente e convicto é de que tudo que a igreja oferece de devoção a Santo Antônio, tudo que a igreja entende sobre Santo Antônio, tudo que a igreja recorre a Santo Antônio é em virtude dos méritos de Cristo, é por causa de Cristo, porque a vida de Santo Antônio foi totalmente voltada à doação, ao serviço de Deus. Se ele tivesse se dedicado toda a sua vida por uma outra causa, uma causa social ou uma causa terrena, né? Por uma causa passageira aqui na terra, aí com certeza ele não teria sido canonizado e não estaria no altar, e não teriam devotos de Santo Antônio, né? E não teria milhares e milhares de devotos. Santo Antônio é considerado um dos santos mais populares da Igreja Católica, né? Por causa de quê? Da sua doação, toda a sua vida doada a Cristo. Então, pelos méritos de Cristo, ele está no altar. Por causa de Cristo, ele está no altar. Não é merecimento próprio do mesmo, é mérito de Cristo. Não só Santo Antônio, mas todos os santos da igreja estão no altar por causa de Cristo. Santo Antônio não foi um mártir, mas ele desejou o martírio por causa de Cristo. Então daí, pelos méritos de Cristo, somos devotos de Santo Antônio e temos ele como exemplo na nossa vida. E assim também como outros santos que deram a sua vida, lavaram o seu sangue no sangue do Cordeiro, misturaram o seu sangue no martírio com o sangue de Cristo, e daí pelos méritos de Cristo foram canonizados pela igreja, são santos e intercedem por nós diante de Deus, tudo em função dos méritos de Cristo. Amém? Que assim seja, que possamos sempre estar unidos a Cristo, seguindo o exemplo de vida do nosso patrono aqui da comunidade do São Sebastião, nosso patrono Santo Antônio. Assim seja. Amém. Era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham